Olá, bonitos! Eu sou a professora Andréia, sou a professora de Química da Fundação Matias Maquiline. Esse é o Preparar da Fundação Matias Maquiline. Hoje é a nossa quinta aula. Nesta aula estudaremos a tabela periódica dos elementos químicos. Você sabia que os elementos químicos sempre foram agrupados de modo a termos elementos semelhantes juntos, tendo desta maneira o desenvolvimento de várias tabelas até os nossos dias atuais? Bacana, não é mesmo? Então vamos lá mergulhar nesse mundo maravilhoso da química? No ano de 1869, o cientista Dmitri Mendeleev iniciou os estudos a respeito da organização da tabela periódica, através de um livro sobre os cerca de 60 elementos conhecidos na época, cujas propriedades ele havia anotado em fichas separadas. Ao trabalhar com esses dados, ele percebeu que, organizando os elementos em função do número da sua massa atômica, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes e numa mesma proporção. Portanto, era uma variável periódica. Lembrando que periódico é tudo que se repete em intervalos de tempo bem definidos, como é o caso das estações do ano e da fase da Lua, por exemplo. Atualmente, são representados na nossa tabela periódica 118 elementos químicos, dispostos em ordem crescente do seu número atômico e dividido em grupos que também podemos chamar de famílias, devido às suas características comuns entre eles. As linhas da tabela periódica são denominadas de períodos e neles os elementos químicos vão estar dispostos em ordem crescente de seu número atômico. O número da ordem do período indica os níveis de energia ou camadas eletrônicas do elemento. As colunas da tabela constituem as famílias ou grupos. Nessas famílias, os elementos vão estar reunidos segundo as suas semelhanças nas propriedades químicas. Antigamente, esses grupos eram divididos em grupo A e grupo B. Atualmente, eles estão divididos em uma sequência que vai do 1 ao 18. Algumas famílias possuem nome, como por exemplo, o grupo 1 são os metais alcalinos, o grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. Aí vamos passar lá para o grupo 13. No grupo 13 temos o grupo do boro. Ao lado dele, o grupo 14 será o grupo do carbono. Depois, no grupo 15, teremos o grupo do nitrogênio. O grupo 16 é chamado de grupo dos calcogênios. Na sequência, temos o grupo 17, que são os halogênios, e finalizando o grupo 18, o grupo dos gases nobres. Os elementos na tabela periódica ficam divididos em elementos representativos e de transição. Da família 1 e 2 e da 13 até a 18, que são as colunas maiores da nossa tabela periódica, lá vão estar presentes os elementos representativos. Da família 3 até a 12, que é o antigo grupo B, as colunas menores da nossa tabela periódica, lá estão presentes os elementos de transição. As duas linhas finais embaixo da tabela periódica representam também os elementos de transição. Esses elementos ficam sendo chamados de elementos de transição interna, por fazerem parte de uma única caixinha presente no grupo 3 da nossa tabela periódica. O restante dos elementos de transição são considerados como transição externa. Para a classificação desses elementos, nós vamos classificar em 3 grandes grupos: o grupo dos metais, os grupos dos não metais, que também podem ser considerados ametais, e o grupo dos gases nobres, que representa a última coluna da nossa tabela. Vale ressaltar que o hidrogênio não se encaixa em nenhuma dessas classificações, por possuir características próprias. Porém, algumas tabelas ainda não mostram esta divisão. Agora nós vamos analisar as características de cada classificação.
iniciamos pela classificação dos metais. Os metais são elementos químicos que possuem várias propriedades específicas, como o brilho, a condutividade térmica, a condutividade elétrica, a maleabilidade e a dutibilidade. O que significa isso? Que eles podem ser reduzidos a fios. Todos os metais são encontrados na forma sólida a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, e sob pressão de 1 atm, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido encontrado nessas condições. Na sequência dos metais, teremos os não metais, também chamados ametais, que são maus condutores de eletricidade, quase não apresentam brilho e não são maleáveis nem ductos. E eles têm a tendência de formar ânions, ou seja, os íons negativos. E para finalizar, os gases nobres, que constituem cerca de 1% do nosso ar. É muito difícil conseguir compostos com esses gases. Raramente eles reagem porque são muito estáveis. Suas camadas exteriores estão completamente preenchidas de elétrons. Estão todos no grupo 18 da tabela periódica. Uma outra forma de classificar os elementos químicos é dividindo em artificiais e naturais. Os elementos naturais são encontrados na natureza e os artificiais são os que são produzidos em laboratório. Apenas 2 elementos da tabela periódica são encontrados na forma líquida: o mercúrio, que já falamos anteriormente, e o bromo, que é um ametal. Na tabela periódica também podemos encontrar, além dos gases nobres, outros tipos de gases, por exemplo, o gás cloro, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o hidrogênio. Todos os demais elementos da nossa tabela são constituídos por sólidos. Os elementos artificiais são divididos em 2 grupos, chamados cisurânicos e transurânicos. A diferença está no número atômico. Os cisurânicos são os elementos que vão estar presentes antes do elemento urânio na tabela periódica, ou seja, vão ter um número atômico menor que 92. Por exemplo, o astato, o tecnécio e o pramécio. Os elementos transurânicos são os que vão estar após o elemento urânio na tabela periódica, ou seja, vão apresentar um número atômico maior que 92. São os atuais elementos artificiais incluídos na tabela periódica. E para terminarmos, vamos revisar o que vimos na aula de hoje? Bem, iniciamos falando sobre a tabela periódica, como tudo começou a ser organizado e como ela está organizada atualmente. Vimos que a tabela está dividida em períodos e em grupos, também chamados famílias. Aprendemos que, no geral, os elementos se dividem em representativos e transição, e estes, por sua vez, se dividem em transição externa e interna. E, por fim, vimos que os elementos podem estar classificados em 3 grandes grupos: os metais, os ametais e os gases nobres. E eles também podem estar divididos em elementos naturais e artificiais, como foi o exemplo dos cisurânicos e os transurânicos. Tudo bem, bonitos? Ficamos por aqui no nosso mundo maravilhoso da química. Nos vemos na próxima aula. Tchau!